E antes de começar mais um vídeo aqui no canal TV Samba e Pagode, quero fazer um convite super especial para você que não está inscrito aqui. Então, vem aqui, se inscreve, ativa o sino, que todas as vezes que for compartilhado conteúdo novo, você vai ser notificado. E olha só, não esquece de deixar o like e deixar seu comentário, é super importante para a gente poder alcançar sempre mais pessoas. Fica agora com mais um episódio, podcast TV Samba e Pagode. Começando mais um episódio, podcast TV Samba e Pagode. Quero inicialmente poder dar alguns avisos aqui, antes da gente iniciar aqui o nosso bate-papo desse nosso episódio. Primeira temporada, né, pessoal? Estamos aí, aos poucos, alcançando mais pessoas. Aos poucos o conteúdo vem aí chegando, né, nas pessoas. E é isso, pessoal. Seguimos firme aqui sempre no propósito. Mas eu quero iniciar aqui, poder agradecer imensamente para você que está sempre aqui, curtindo, comentando, compartilhando. Porém, se ainda não é inscrito, não é inscrita no canal, se inscreve, ativa o sino, é super importante ter você aqui, ó, no nosso canal do YouTube para fazer, né, com que o conteúdo alcance mais pessoas. Até porque, gente, a métrica aqui da plataforma, ela entende a partir de que realmente o conteúdo passa a ser relevante quando tem pessoas vindo, se inscrevendo, compartilhando, deixando comentário. Então, preciso bastante aí que vocês fortaleçam de alguma maneira se inscrevendo aqui no canal, tá bom? Então, pega o link aqui, ó, dos conteúdos, compartilha no grupo do WhatsApp, manda no direct aí do Instagram, vai estar ajudando bastante, tá bom? Se você ainda não conhece as nossas redes sociais, vai estar aparecendo aqui na nossa descrição do vídeo, @TV Samba Pagode Oficial. Corre lá, se inscreve, fortalece, na verdade passa a seguir, né? Que é o nosso Instagram, TikTok, Facebook. É super importante ter vocês lá também para poder interagir e fortalecer os nossos conteúdos, tá ok? Quero também poder falar dos nossos patrocinadores oficiais. Se você ainda não conhece, vai passar a conhecer agora. Deia Browner, legítimo e puro sabor do Browner Gourmet Artesanal. Gente, confesso para vocês, é sensacional. Se você curte, não é, aquele brownie feito caseiro, sabe aquela receitinha da vovó, né? Tenho certeza vocês vão curtir bastante. Chocolates Nobre, enfim, várias opções aí de portfólio para você poder fazer a sua encomenda e lembrar que tem delivery em Santos. Se você está aqui no Litoral Paulista, Santos, Baixada Santista, WhatsApp 13 997 30 9907. 13 997 30 9907, tá, gente? Esse é o WhatsApp. Espero de verdade que vocês fortaleçam. Segue lá o Instagram, @DeiaBrowner013. Se você ainda não conhece nosso trabalho, né, referente aos nossos utensílios e acessórios, vou estar falando aqui para vocês um pouquinho sobre a nossa loja virtual. É o seguinte, gente, está sendo aí planejado para em breve, né? A gente está meio que trabalhando essa questão da nossa loja virtual para poder disponibilizar o link, tá bom? Disponibilizar o link para vocês poderem ir lá, né? Clicar no link, já adquirir o produto de vocês, utensílios e vestuários TV Samba e Pagode. Por exemplo, a gente tem caneca, a gente tem esse suporte, né, de caneca em formato de pandeiro, moletom, boné, agenda, enfim, pessoal. Várias opções para vocês poderem fortalecer. Até porque à medida que quando vocês conseguem, não é, dar essa moral aqui, a gente consegue de alguma maneira também estar arcando com os compromissos que não são poucos, tá bom? Então, se você quiser de alguma maneira tá incentivando aqui a TV Samba e Pagode, dá essa moral, porque precisamos muito, ok? Nossa loja virtual que no momento está atendendo através do direct do Instagram, @TV Samba Pagode Oficial. Vai lá no nosso Instagram, chama no direct que a gente consegue dar um retorno. E tem aqui do lado esquerdo, ó, do lado esquerdo aqui da tela, um QR Code. Se você de alguma maneira puder incentivar, mandando algum valor, não é? Vai contribuir bastante aqui para a gente poder fazer a recepção dos convidados, para a gente poder manter, né, essa infraestrutura aqui para poder estar gerando os conteúdos. Fabinho, eu não consigo no momento, tudo bem, tudo certo, vamos seguir aqui, porque o objetivo, sei que tem gente que está aqui de alguma maneira, está incentivando, seja doando pelo QR Code, seja adquirindo os utensílios da nossa loja virtual, ou seja, seguindo as nossas redes sociais e aqui o nosso canal no YouTube, tá bom, gente? Independente de qualquer coisa, vamos juntos aí poder enaltecer sempre no nosso samba pagode, tá bom? Eu só vou pedir para a produção novamente poder jogar aqui, ó, no vídeo o WhatsApp da Bendita Pizza que eu não falei, né, gente? Então, ó, WhatsApp Bendita Pizza 13991513939, tá, gente? É muita informação aqui, a gente às vezes meio que passa aí despercebido, mas vai lá, Bendita Pizza .br lá no Instagram
e faça o seu pedido. Sem mais delongas, vamos agora falar com o nosso convidado. Ele que é multi-instrumentista, ele que é produtor, ele que tem um trabalho aí super importante para a gente poder, né, trazer. Eu costumo dizer que a gente escuta muito músico, mas é necessário também a gente escutar quem está por trás do bastidor, no backstage, enfim, toda essa parte aí, fazendo as coisas acontecerem, né? Rafael Mota, meu irmão, obrigado aí por tirar, né, disponibilizar do seu tempo, tá aqui pra gente poder gerar esse conteúdo. Vou já apertar a tua mão, ó. Meu querido, obrigado. Muito obrigado. Quem te agradece não é só o Rafael Mota, mas eu acho que é a classe da produção, do backstage, o pessoal que tá ali carregando um instrumento, passando um som, esticando um cabo. Então, dar voz para essa classe também é de grande valia. Eu te agradeço a oportunidade, o espaço, te parabenizar também por esse podcast que é sensacional. Diversos músicos, diversos artistas da região e não só da região também estão fazendo parte agora. E a gente fica feliz com o crescimento, não só da nossa área, mas também do podcast, da TV Samba e Pagode. Bacana, eu tenho certeza que agora esse é o momento, tá bom? Quem sempre tá me mandando mensagem, Fabinho, faz alguns episódios focados nessa parte aí, não é? A galera que tá aí por trás aí dos bastidores, sempre dando um incentivo para fazer com que as coisas aconteçam. E agora é o momento, gente, a gente trocar aquela ideia legal. Eu sei que tem muitas perguntas que eu vou fazer aqui, um modo super importante para a gente poder trazer, né, para o grande público. Eu sei que tem artistas que vão estar aqui acompanhando, mas também tem gente que desconhece um pouco de toda essa parte de logística. Exatamente. Esse é o momento. A gente só costuma falar aqui do lado do músico, mas agora vamos entender também o lado de quem está por trás do bastidor. Tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível. Vou trazer mais profissionais, tá, gente? Que trabalham nos bastidores, super importante. De passagem, tem muita gente boa aqui na Baixada. Tem muitos artistas que contam com bastante produtores, holds, técnicos de som. Tem diversas pessoas ali que fazem parte do backstage que tem muito conteúdo a oferecer. É isso daí. Olha só, gente, eu estou projetando aí de trazer proprietários, né, donos de casas de shows, voltado para o segmento samba pagode, que é que eu ofereço aqui, holds, técnicos de som, a gente trazer produtores, a gente trazer empresário. A questão ainda é que a gente não conseguiu trazer, porque tem toda a parte de logística, né, do Mota? Você sabe o que eu tô falando. Sim. Mota já vai sair daqui, já tem um show para ele poder, então a gente precisa otimizar tudo isso. Mas, gente, a gente, é o que eu falei, a TV Samba e Pagode escuta a questão do artista que está em cima do palco, mas a gente sempre vai buscar dar voz e vez para todo mundo, para a gente poder realmente entender toda essa questão de logística, como funciona dentro do segmento Samba Pagode, principalmente se tratando de business, né? Então vamos agora falar um pouquinho sobre essa situação. Antes da gente poder falar um pouco dessa trajetória de início, eu acho que é legal tu falar um pouco sobre backstage, né? Sim, essa palavra tão bonita, né? Linda, backstage. O que faz um profissional específico nessa área? Quais são as funcionalidades desse profissional? Certo. O backstage funciona da seguinte maneira. Isso, assim, é importante deixar claro que essa conclusão a gente tira das nossas experiências, das coisas que a gente não só faz, mas também a gente assiste, né? Nem sempre é a única verdade, né? Então é importante deixar claro isso aí. Mas assim, eu posso falar baseado nos trabalhos em que eu participei, que o backstage nada mais é a formação do trabalho, né? Ali, desde o início, da chegada do artista. Inclusive, até coloquei um conteúdo no meu Instagram na semana passada, que teve até uma repercussão bacana, né? Foi até um checklist, onde eu coloquei ali um checklist do que eu fazia, né? Desde a chegada até o fim do show. Então, foi bem bacana, teve uma repercussão. Inclusive, eu coloquei no history, vou colocar no meu feed, porque acho que é importante, vai agregar também. Mas, resumidamente, tem a questão da preocupação com o artista, com a banda, com a casa, com o público, entendeu? Então tem muitas pessoas que a gente tem que zelar, vamos se dizer assim, né? Aí tem a da questão da chegada, o camarim, o palco, a questão da técnica, a apresentação também é importante. Tem todos esses fatores e tantos outros aí que a gente vai ficar até amanhã falando. Agora, assim, sobre essa questão, né, específica do backstage, né? Eu fico imaginando o seguinte, irmão. Entretenimento. Sim.
né? Entretenimento. A gente está falando aqui de um segmento musical, que é o samba, pagode, enfim. Existe toda, né, essa situação, né, quando o público vai lá para curtir, se divertir. Como manter um foco dentro dessas especificações que eu falei, né? Onde, lógico, você está indo para trabalhar e outros profissionais no meio, Sim, né? sim. Mas a gente sabe que, pelo menos eu acredito que essa questão do foco ela tem que ser muito constante, né? Porque, pelo que você comentou aqui, algumas das atribuições, né, que foi um backstage, um profissional que está nessa parte, né? Além desse gerenciamento de estrutura para poder oferecer para o artista, para ele chegar lá e só fazer o show, né? Tem também toda uma estrutura que tem outros profissionais. Como é que o Mota, a gente está aqui pontuando, né, exclusivamente, né, o seu dia a dia profissional, né? Lógico, cada profissional ele tem uma logística, um pensamento às vezes diferente, mas no caso do Mota, como é que tu consegue, irmão, linkar essa situação? De entender que é profissão, que é trabalho, mas ao mesmo tempo criar, né, um bom relacionamento. Tem que ter, né, um bom relacionamento, que é a base das pessoas que estão contigo ali para poder oferecer essa boa estrutura, essa qualidade para o músico, mas também não deixar nada a desejar para o contratante ali que está chamando vocês. Eu acho que o primeiro passo é você ter bem definido o que você tem que apresentar. É o primeiro ponto, né? Zelar também pelo bom relacionamento, como você falou, desde o músico que você contratou, um freelancer, ou o músico da sua própria banda, que é seu músico fixo, o contratante, o funcionário da casa, o segurança da casa, o cozinheiro que de repente vai apresentar uma porção pra gente sensacional. Então, a gente tem que zelar por esse bom relacionamento, né? Por essa receptividade que está sendo feita pra gente ali naquela hora, né? E também tem o público, né? Que é importante também a gente zelar por ele. Né? Às vezes a gente está ali atento ao show, né? A gente recebe algumas mensagens do pessoal falando: nossa, você é muito sério ao longo do show, você não olha para o lado, porque eu tô ali, se uma baqueta cair, tá certo que hoje não tem um profissional que faça isso, mas eu já tive profissionais que fizeram isso, mas eu fazia questão de estar ali, de me fazer útil, né? Então, a gente tem que zelar por esse relacionamento, esse bom relacionamento, né? Esse vínculo, né? Essa proximidade com o artista, com o público, e o público tá ali, canta aquela música para mim, e às vezes não é o momento, às vezes não é possível, mas a gente tem que ter aquele jogo de cintura, aquela receptividade para poder fazer com que ele entenda e, se possível, atender o pedido ou a necessidade, o que está sendo solicitado ali na hora, né? É um pouco complicado às vezes, não vou dizer que é fácil, mas a gente vai ajustando de um jeito ou de outro para fazer acontecer. Tipo assim, necessariamente ou não necessariamente você precisa ser do meio músico para poder ser um profissional backstage? Cara, eu acho que assim, ninguém nasce profissional, né? Uhum. Então, independente da sua formação, é possível a pessoa se tornar um produtor, se tornar um hold, um carregador, um técnico de som, desde que ela busque conhecimento, né? Bons relacionamentos, que é o que a gente estava falando, né? Para que possa agregar nessa carreira dela, entendeu? E executar o trabalho com excelência, né? E para você executar com excelência, você precisa do conhecimento, né? Uhum. Dentro do que tu leva de contexto profissional de trabalho. Vamos lá, né? Agora a gente vai entrar em algo mais detalhado, voltado aí aos artistas. Quais são as maiores dificuldades? Ou se tu encara, de fato, essas dificuldades para poder levar o teu trabalho? Assim, eu falo no sentido e contexto do seguinte, irmão. Deixa uma pergunta aqui bem elaborada, não é? Tu vai ali, tu se dedica, como falou, se empenha, tem toda um trabalho, faz checklist, se preocupa com o lance de dar um retorno para o contratante, para a tua equipe, o lance do bom relacionamento, quando a gente está sempre pontuando isso. Mas aí o artista consegue ter toda essa estrutura, mas às vezes, se for o caso, não sei se já aconteceu ou acontece isso contigo, enfim, não dá o retorno da maneira que tu esperava. Como é que tu consegue lidar com essa situação? E se acontece isso, tá bom, irmão? De tu poder ir ali, desenvolver toda essa estrutura de trabalho, oferecer o melhor, mas às vezes, por um lado ou outro,
o artista não, né, dá o retorno daquilo que tu esperava, no sentido de entrega daquilo que tu esperava. Não falo só em cima do palco, eu falo desde a chegada do artista para poder desenvolver o trabalho. E, por outro lado, eu queria também que você falasse como é que é poder lidar com o artista nesse sentido, para fazer todos esses requisitos para poder levar um trabalho de qualidade na hora ali do show. Sim, sim. Assim, partindo da tua segunda pergunta, né, que eu acho que é o que todo mundo gostaria de ouvir, né, o relacionamento com o artista, eu particularmente, eu faço questão de ser amigo, Sim. de ser próximo. Nas folgas a gente se encontrar, a gente sair para fazer alguma coisa, porque precisa dessa proximidade. Eu preciso entender a cabeça do artista, o que ele pensa, o que ele está buscando, qual é o propósito dele. Isso é importante, né? Porque assim, sem a gente conhecer, fica muito difícil a gente impor regras, né? Ditar caminhos sem conhecer a dor do outro, Sim. né? A dor a gente fala assim, a grosso modo, mas assim, é importante a gente entender o artista, entender o que ele pensa, o que ele busca, qual é o pensamento dele, entendeu? De que forma ele agiria em certas situações. E em cima disso, você começa a elaborar de uma forma saudável, né, o trabalho e ter o artista mais próximo. Até porque é natural. Se a gente não se identifica muito com uma pessoa, a gente não fica tão próximo, né? Isso é natural de qualquer pessoa. Então, eu busco sempre estar sendo próximo, né? Sendo amigo, sendo parceiro, questões pessoais, diversos fatores, seja num time de futebol, seja no churrasco entre amigos, a gente busca. Todos os artistas que eu pude trabalhar, todos, eu posso dizer todos, sem exceção, hoje ainda são meus amigos, entendeu? Eu tenho WhatsApp para poder ligar, e aí? Vamos fazer um churrasco? Não vamos fazer um churrasco? Como é que tá as coisas? Entendeu? Tem essa abertura, isso é legal. Eu faço questão de manter esse bom relacionamento. Eu sei que também pode ocorrer disso não acontecer com um artista ou outro, mas esse é o meu objetivo, né? Manter o bom relacionamento. E sobre as necessidades, sobre as dificuldades que você falou, né? Sim. Que aparece ao longo do show ou do próprio artista, cara, é um pouco complicado, porque quem tá ali quer assistir o melhor do artista, né? Mesmo em certas situações que não dependem só de nós, produtores, eles estão ali, eles saíram de casa. Muitas pessoas tiveram custo para estar ali, pagaram para entrar, querem consumir alguma bebida para poder aguardar o artista subir no palco. Então eu coloco como obrigação a gente entregar o melhor. Às vezes isso é natural, o artista não tá num bom dia, tá doente, mas eu sempre prezo, na medida do possível, claro, para que se entregue o melhor. Seja o artista, seja a banda, seja a equipe que está trabalhando comigo, entregar o melhor. Para que o contratante possa enxergar e entender que é válido ter o artista na casa dele, porque ele entrega realmente o melhor. E também para o público, né? O público sair de lá feliz, sair satisfeito, aí beber mais um pouquinho, vou beber mais um pouquinho porque eu gostei desse show, eu vou gravar um vídeo aqui, vou marcar o artista porque eu gostei da música. Isso aí é importante. E são coisas que a gente faz questão de trabalhar, de buscar. Legal. Dentro de um show ali, vamos supor, aconteceu alguma situação que na medida ali do que tu pensava, tu planejava, não era de acordo com o que tu queria. Eu falo com os profissionais em si. Músico, enfim, toda a tua estrutura ali de equipe. Geralmente tu deixa passar tudo aquilo, né, que aconteceu de evento, e no momento oportuno tu chega, troca uma ideia, ou na ocasião mesmo ali, quando surgiu a oportunidade, tu já chega e, preciso falar contigo, é assim, não foi desse jeito, não, eu esperava um pouco mais. Como é que é esse teu relacionamento para poder, não é nem cobrança a palavra, né, tu poder passar uma linha de pensamento sim. Ao qual tu queria ali naquele determinado momento do evento? O tempo vai passando e a gente começa a rever certos conceitos. Há um tempo atrás eu era muito imediatista, eu tinha que resolver ali na hora. Aconteceu um certo problema, uma má execução, por exemplo, chegar, não é desse jeito. Só que assim, eu comecei a entender que talvez essa bronca, vamos dizer assim, poderia refletir no decorrer do trabalho. Então, talvez não é tão bacana. Entendeu? Às vezes o cara fica chateado, o cara fica bravo e continua não executando da forma correta, mas agora de forma proposital. Então,
eu comecei a entender que era melhor a gente executar o serviço ali, o que está sendo proposto, e no melhor momento, num outro dia, numa outra hora, numa ligação, de repente, ou num encontro, a gente conseguir resolver, como a gente costuma dizer no meio musical, matar a nota. Legal. Tem os códigos, né? Sim, tem muito código, cara, muito código. Chega até a ser engraçado, cara. Legal. Deixa eu te perguntar, eu queria que tu falasse um pouquinho também dessa tua jornada, não é? Para quem não sabe, gente, Mota, ele também, não é? Foi músico, né? Sim. E a gente, inclusive, teve a oportunidade de fazer o Super Live, né? Através lá do Instagram. E eu queria que tu falasse um pouquinho, né? Sim. Antes, né, do Rafael Mota, produtor, enfim, gerenciador aí de carreira artística de profissionais. Teve também, né, lá no passado recente, né, essa questão da tua vida musical. Eu queria que tu falasse um pouquinho desse teu começo de trajetória, claro. Se dentro, né, do teu lado, dentro da tua família, tinha já pessoas desenvolvendo a questão da arte, da música. Como é que tudo começou aí na tua vida? Cara, meu pai, né, é o cara que despertou esse amor por música, não só dentro de mim, mas dentro do meu irmão também. Meu irmão hoje ele também é percussionista, né? Numa outra parte, né, do nosso mundo aqui, mas ele é músico também. E, cara, eu lembro a minha infância toda, meu pai levava a gente pra escola de samba, né? Meu pai é fundador de escola de samba, meu pai é compositor, é mestre-sala e tá sempre envolvido com carnaval, com diversas coisas e a gente começa a entender que não é só hobby. Tem pessoas ali trabalhando, tem pessoas sendo exaltadas, e isso é legal também, né? E com esse crescimento eu fui vendo que era possível, né? Aí eu vi o meu irmão entrar nesse segmento junto com meu pai um pouquinho, me segurando um pouquinho, até ontem eu tava lembrando sobre isso, e mais ou menos com uns 15 anos, numa roda de samba, meu pai me chamou para cantar uma música com ele, a primeira vez. Ele me chamou para cantar Sorriso Negro. E é uma música que eu nem sabia, mas hoje eu tenho como obrigação saber, porque realmente fez parte da minha história, né? Sim. Sorriso Negro eu cantei daquele jeito meio enrolado, mas marcou bastante para mim. E a partir dali eu vi que era possível eu ingressar naquilo, e aí fazem mais ou menos uns 12 a 13 anos esse acontecido, né? Aí firmei um grupo com uns amigos do bairro, a gente sofreu bastante, grupo No Barato, né? O cantor Caio Felipe, inclusive, que é um grande amigo meu, amigo pessoal, fez parte desse trabalho, né? No Barato. E a gente começou, e foi aí que eu conheci também o meu paizão musical, Leandro Lê, né? Que eu posso dizer que ele me profissionalizou, vamos dizer assim, né? Me validou, porque era hobby, né? Embora a gente tinha o desejo de fazer acontecer, de subir em grandes palcos, fazer grandes shows, trabalhar com grandes músicos, era hobby, né? A gente era muito novo, era uma brincadeira, né? Tanto é que os nossos pais adoravam que a gente tocava, porque era um lazer, né? Ao invés de estar na rua, arrumando confusão, chutando bola no portão dos outros, estava tocando. É legal. E aí podemos profissionalizar um pouquinho o trabalho. Conheci o Leandro Lê, né? Aí ele me formou como músico, me formou como compositor, como cantor também, e assim a gente seguiu, né? Durante bastante tempo no Barato. Aí fiz parte de outros grupos também, de diversos outros grupos, diga-se de passagem, né? E aí veio a pandemia, né? Inclusive é bom falar também, participei do Grupo Adivinha, da última formação do Grupo Adivinha, né? Que foi a cereja do bolo musical, né? Pra mim, porque eu pude fazer parte do mesmo grupo do cara que me formou. Que legal. Entendeu? Então eu consegui reunir num grupo o Caio, né? Que começou comigo lá atrás, Leandro Lê, que me formou, e a gente estava junto ali, trabalhando, planejando, tocando, e aquilo ali foi a cereja do bolo para mim, né? Veio a pandemia, dificultou as coisas para todo mundo, né? E aí, sem querer, surgiu a oportunidade de eu me tornar produção, né? Do Grupo de Preto, que era um grupo renomado, né? É ainda, né? Mesmo não estando ativo, é um grupo de respeito, renomado. E eu abri mão de certas coisas para poder fazer parte
desse trabalho do De Preto, né? De agarrar essa oportunidade. E, cara, eu agarrei, eu comecei a entender. Isso faz 2 anos. Então, eu posso me considerar um produtor há 2 anos. Da área da produção do backstage há 2 anos. E, cara, foram 2 anos sensacionais, cara. Sensacionais. Conheci um outro lado, conheci novas pessoas, garanti o respeito de muita gente, né? Umas que não me conheciam, outras que não me davam respeito, e eu comecei a adquirir esse respeito. E depois disso foi só progresso. Aí eu acho que eu realmente me encontrei, né? Que aí eu comecei a trabalhar com o De Preto, fizemos grandes shows, conhecemos diversas pessoas, fomos a diversos lugares, gravamos músicas e foi bem legal, né? A experiência. E aí eu parti do De Preto pro Leozinho. O Leozinho fazia parte dessa última formação do De Preto, e aí ele seguiu como carreira solo e ele fez o convite para que eu pudesse estar participando desse novo trabalho. E o mais legal de tudo é que eu tive a honra de estruturar o trabalho. O De Preto a gente chegou, já existia, o De Preto já estava encorpado, embora o Leozinho também já existisse com uma história maravilhosa, né? Mas a gente começou do zero, né? A gente fez a logo. O Carlinhos, que é da nossa região, é um dos profissionais muito bons, né, nessa questão. Carlinhos, eu quero um logo assim, assim, assado, faz desse jeito, eu entendo um pouquinho de Photoshop, então, ó, o esboço é esse aqui, ó, reproduz para mim. Aí eu pude criar logo, ó, Léo, vamos no estúdio, vamos fazer a abertura do show, fomos pro estúdio, e participar desse processo criativo, desse começo, é sensacional, é sensacional. Até me emociona um pouco porque me faz lembrar um pouquinho das dificuldades, das portas que foram fechadas, dos nãos que a gente ouviu, né? E ver que a gente teve a oportunidade de participar do processo criativo de um artista grande, né? Que é o Leozinho. Isso é sensacional, cara. Isso é sensacional. Não tem falta palavras. Vamos ser bem claro. Falta palavras. Muito legal. Agora vamos voltar um pouquinho, né, sobre essa questão aí de produtor, backstage, enfim, Sim. Bastidores. Irmão, é necessário a pessoa que trabalha diretamente, né, o que você faz hoje, como está sendo pontuado aqui, ela ter contatos, ela ter uma linha, né, de pessoas ali que possam, né? A gente sabe que na vida eu acho que é assim, né? O famoso QI, né? Quem indica, faça a ponte para às vezes... É verdade, é verdade. Lógico, a gente precisa ter, né, a capacidade profissional. A capacidade profissional, ela sempre vai estar em primeiro ponto, mas em algumas determinadas situações eu vou falar por mim, tá bom, gente? Quantos artistas eu consegui ter contato através da pessoa que conhecia esse artista, o grupo? Então, eu falo nesse sentido. Como é que trazendo para você, para tua profissão, é necessário, cara, tu ter essa linha de relacionamento ampliada para poder tu criar esse relacionamento no sentido de ter esse contato e poder gerar, né? Às vezes até fechar alguns trabalhos. Sim. Cara, eu vou te falar que é crucial. Você ter um bom relacionamento, você ter contatos, né? Você ter proximidade, né? Não é à toa que eu tatuei pessoas precisam de pessoas, né? Então, ter essa proximidade, né? Esse laço de amizade. Pô, tem contratantes que eu vou na casa, cara. Eu sento na mesma mesa que o filho do contratante. E a gente conversa, a gente faz churrasco junto. Eu faço questão de ter essa proximidade, né? Deixar até um alô especial para esse contratante em si, que é o Júnior. Júnior e a Fernanda, é o casal, os proprietários do Santo Bar, né? Uma casa de São Vicente que recepciona não só o Leozinho, como recepcionou o De Preto, e me recepciona hoje como produtor de uma forma nunca vista, né? Por mim, né? Então eu valorizo muito isso. A gente se encontra, a gente estava junto no fim de semana, não teve show no sábado à noite, fomos pra lá, eu levei o Leozinho pra lá também, a gente ficou junto, conversou, deu risada, curtiu, domingo estivemos juntos também. Então são meus amigos, não só eles, como outros contratantes também que a gente tem esse vínculo e a gente faz questão de ter esse vínculo, né? Até para ter um pouco mais perto
não só a pessoa, mas o profissional também, né? Para ele conhecer um pouco mais, para ele entender um pouco mais, né? Porque é preciso entender também, porque a gente faz certas exigências, tem artistas, tem contratantes que não entendem, não concordam, mas a partir do momento que ele está um pouco mais próximo, ele já é um pouco mais maleável, ele já começa a entender que realmente é necessário, né? Que a necessidade é necessário, né? Legal. Hoje, não é para tu poder levar o teu trabalho, a tua dinâmica de projeto, principalmente, né? Para oferecer uma boa estrutura quando os profissionais estiverem ali em cima do palco, né? Existe alguma dificuldade, não é? Se tratar, a gente está falando agora regionalmente falando, né? Sim. De Santos, enfim. Quais são as maiores dificuldades? Eu acho que isso é algo que eu venho escutando muito, né? Dos artistas, agora que a gente está falando com um profissional produtor, backstage, enfim, que trabalha toda essa parte aí de bastidores, logística para poder fazer as coisas acontecer. Trabalho profissionalmente ali dos artistas, né? Além do músico, tem os artistas que fazem a parte ali musical. Hoje, né, existe alguma dificuldade que tu encontra para poder, de fato, levar um trabalho de excelência dentro aqui em Santos? Cara, tem diversos problemas. Então, bora lá. Sendo bem sincero com você, tem diversos problemas. Alguns que a gente pode citar o reconhecimento por parte do contratante. Ele entende que o artista ele tem um certo renome, uma força, mas ele não quer custear isso, né? Ele acha que, sendo bem direto, ele acha que esse dinheiro a gente toma no bar da esquina, sendo bem sincero. E não é bem assim, né? Tem profissionais, tem famílias, isso eu gosto de bater nessa tecla, né? Nós estamos ali representando famílias, representando filhos, crianças que estão em casa, esperando o nosso retorno, esperando num domingo não, porque nós estamos em função, né? Estamos trabalhando, mas numa segunda-feira poder ir no shopping, vamos tomar um sorvete, entendeu? Nós temos que pagar esses profissionais, até porque eles se tornaram profissionais e hoje eles estão prestando um serviço. Então eles têm que receber por isso sim, só que o contratante ele não vê dessa forma. Eu não estou generalizando, tá? Mas boa parte age dessa forma, né? De não valorizar o valor real do trabalho, entendeu? Achar que é só subir no palco, e não é só subir no palco, né? Hoje, graças a Deus, a gente começa a semana na quarta-feira, na terça-feira agora, né? De terça a domingo, então, a gente está atuando. Só que assim, eu como produtor, eu estou em todos os shows, desde a participação até o show com banda completa. E assim, mesmo assim, a gente vai num contratante, conversar, tentar fechar alguma data, a gente conversa com alguns músicos, alguns produtores, tá achando do show, tá legal, não tá legal? A gente liga para um produtor que tá fazendo um trabalho na internet, dá um auxílio para mim. Então a gente está sempre atuando, né? Digo também que o show é só a cereja do bolo, né? Como você mesmo falou, tem a logística, tem toda a preparação para que aquele show aconteça, entendeu? Só que o contratante ele não enxerga isso, ele só enxerga aquela hora que sobe na escadinha e vai para o palco. Eu acho que essa desvalorização desgasta, sabe? Entristece, desgasta, não só a mim, mas diversos músicos, produtores, holds que estão na cena, entendeu? É complicado porque às vezes a gente se estressa na rua por essa má valorização, essa desvalorização, e a gente acaba indo para casa e a gente, graças a Deus, acredito eu que todo músico ele tenha o seu acalanto na sua casa, sua família, para poder abraçar, entender a sua dor. Mas, cara, eu acho que não é isso que a gente quer levar para nossa família. Pelo contrário, a gente quer levar as experiências boas. Falar, o filho, o seu pai participou dessa situação aqui, ó que legal. Ó esse DVD aqui que o papai produziu. Entendeu? Isso é bem legal. Entendeu? A gente não quer levar os problemas, né? A gente já entrega esse sofrimento para eles da ausência, né? Porque, cara, faz bastante tempo que a gente não tem um sábado. Agora, esse último mês aí, a gente conseguiu encaixar um sábado. Esse sábado, inclusive, a gente tá de folga.
uma folguinha aí pros músicos, para poder curtir com a família, fazer alguma coisa. Mas é o ano todo. É o ano todo, entendeu? É fim do ano, é aniversário, é carnaval, é tudo. Tudo a gente tá ausente. E o que a gente quer proporcionar são coisas boas, né? Só que aí, no decorrer do trabalho, acontecem esses problemas, essas coisas que acabam enchendo a gente, entristecendo a gente acaba tendo que levar um pouquinho. Mas é complicado, cara. Vou ser bem sincero com você, é muito complicado, porque a gente encontra muita dificuldade e pouca solução. Muito problema e pouca solução. Essa é a real. Entendeu? Mas, independente disso, a gente não vai abandonar o cenário, né? A gente vai trabalhar até encontrar a solução. Mas, assim, você está falando, a gente, no caso, a pergunta foi direcionada, né, sobre as dificuldades que você tem, né, para poder levar o trabalho, né, e você pontuou até de uma forma bem bacana. Mas como é que é o contato de vocês com outros produtores, com outros profissionais que trabalham nos bastidores, né? Porque eu imagino o seguinte, né? Se você vai ali e fecha um contrato. Gente, não sou dono da verdade, não sou produtor. Tô aprendendo muito aqui, mas estou falando de fato o que eu escuto aqui, principalmente dos músicos, né? Que vêm aqui, conversa. Então, assim, com a minha linha de pensamento, você vai lá e vai fechar um evento, enfim, tem um contrato, né? Pelo menos para ter um contrato, tudo direitinho. E aí você vê, às vezes, né, que não tem uma estrutura adequada para você poder até levar um trabalho de excelência, né? Beleza, eu não vou fechar contrato. Não dá para mim, para o meu artista, então não é legal, não vem. Mas aí, como é a conversa de vocês com outros produtores, outros profissionais, para poderem ter esse feedback e vocês poderem se conversar? Porque, pelo menos o que eu sinto muito, que às vezes meio que parece que cada um meio caminha para um lado, né? Dentro de um segmento onde as coisas pontuado e voltada, lógico. Cada um tem sua linha de trabalho, né? Claro. A gente não está aqui para ditar o que é... Não existe uma regra, né, absoluta, mas... Sim. Pelo menos assim, no meu ponto de vista, eu vejo muito, pelo menos isso, né? Parece que, não, aqui não dá para mim, mas aí tem outra pessoa ali. Também não tô dizendo, né, que a pessoa não tem que ir, até porque cada um que sabe o sapato da pedra, quando calça, né? A pessoa precisa, às vezes, ali levar o pão, o suprimento para casa, o leite da criança. Mas, beleza, tu conversou com o artista, com o contratante, não deu certo. Mas como é a conversa de vocês bastidores com outros profissionais, até para poder vocês estarem movimentando essa situação para poder melhorar, né, a cena, vocês passam de situação. Sim. Cara, assim, eu busco ter, não é que eu realmente tenho, mas eu sempre busco ter um bom relacionamento com os produtores. Porque sempre tem uma casa que a gente nunca tocou e eu preciso saber como funciona a casa, se a casa é legal, se a casa enche, quem é o técnico de som, se eu já conheço, como é que é a estrutura de som, porque nem sempre o contratante ele tem essas informações. É sempre aquele negócio, não, eu vou ver e te falo, Só que assim, eu não posso deixar para resolver na hora, né? Eu não posso. E assim, sendo bem sincero, é a questão do relacionamento que eu te falei. A gente precisa ter esse contato direto. Inclusive, eu tô até armando um churrasco entre os produtores na semana que vem. A gente já fez um há um tempo atrás. A gente vai fazer mais um agora para sempre estar próximo, para a gente poder conversar, falar sobre contratante. Pô, esse contratante aqui é legal. Pô, leva o teu artista para lá, vou fazer uma ponte aqui para você. Isso tem que ter esse contato, né? Nem sempre tem, mas tem que ter. Eu faço questão de ter esse relacionamento. A gente precisa se ajudar, cara. Até para poder fortalecer o nosso segmento e unir cada vez mais, né? Que infelizmente ele é um pouco desunido ainda, né? Mas eu acredito que se a gente se empenhar para isso, a gente pode mudar essa realidade. Legal. Então, assim, existe essa conversa de bastidores com outros profissionais com o intuito e interesse único de fortalecer, não ditar a regra, né? Cada um que sabe conduzir seu trabalho, né? Mas assim, para dizer, cara, eu acho legal a gente poder, né, ter esse pensamento nesse sentido, eu acho legal a gente poder, às vezes, dizer não, né? Então, entre vocês, profissionais, produtores, existe essa conversa de fortalecimento para poder fazer com que as coisas melhores, pelo menos a médio e longo prazo, né? Sim, a gente busca sempre seguir uma mesma rota, né? Até porque a partir do momento que a gente anda numa rota totalmente diferente, a gente acaba prejudicando
o colega de trabalho. Então eu prefiro estar em conexão com eles, né? Como eu te falei, não é com todos, né? Mas aqueles que a gente tem uma proximidade um pouco maior, a gente faz questão de manter contato relacionado à estrutura de som, às vezes até a cachê, entendeu? Em certas situações a gente conversa para poder tentar seguir uma rota única, né? Para que a gente fale a mesma língua, um acabe ajudando o outro e não prejudicando, entendeu? Então a gente tem e a gente preza por esse contato, né? Mas nem sempre é aplicado o que a gente tenta fazer, né? Hoje o Mota ele trabalha com equipe de quantos profissionais para poder ter essa estrutura profissional? Cara, hoje a gente trabalha com 5 músicos, né? E o artista, né? Claro que cada situação, cada show é um show. Essa estrutura é uma estrutura um pouco mais reduzida para que a gente possa atender aqui a Baixada Santista. Quando a proporção é um pouco maior, a gente inclui mais um hold, um técnico de som. A gente tem um produtor musical também com a gente, né? Que também é músico nosso. Grande músico, diga-se de passagem. Então, possa ser que o pessoal que esteja aqui assistindo não é hold, né? Enfim, o Mota vai explicar um pouquinho, né? Que faz o hold, né? Que, na verdade, é um pilar super importante, né, irmão? Eu acho que Sim. é super importante a gente evidenciar o trabalho do hold dentro, né? Do contexto de trabalho do produtor, Sim. do músico, porque o Mota vai explicar. O hold, qual a finalidade do hold dentro de um trabalho voltado artístico profissional com a música? Assim, cara, eu acho até interessante falar um pouco sobre isso, porque assim, embora as pessoas me intitulem produtor, eu gosto de me colocar como produção e faço questão que todos sejam produção assim como eu. Legal. Entendeu? Porque assim, produção é um produtor, e o produtor é todo aquele que produz, independente do cara ser o responsável da logística ou ser o carregador. Ele está produzindo em prol do objetivo final, que é a apresentação do show. Então todo mundo ali é um produtor, todo mundo ali é produção, então eu faço questão, né? Agora, puxando para essa questão do hold, né? Tem certas colocações. Sim. Cada região entende de uma forma, né? Tem regiões que entendem que o hold ele é o carregador e o montador e o cara que passa o som. Tem locais que acham que o hold ele é só o carregador. Tem locais que acham que o hold não é o carregador, mas é o cara que está ali à disposição do artista para entregar uma água, para secar o suor, pegar uma toalha, alguma coisa do tipo. Tem pessoas também que acham que o produtor ele é o hold. Entendeu? Então, assim, por isso que eu unifico tudo. Eu acho que todo mundo é produtor, todo mundo é produção. Embora cada um tenha sua responsabilidade, né? Não posso atribuir a minha responsabilidade à responsabilidade do outro profissional que está comigo. Não, eu não posso fazer isso. Mas eu gosto de fazer com que ele entenda que ele tem um cargo de responsabilidade. Entendeu? Que ele entenda que ele também é um produtor. Que eu faço questão de ter ele, de ter o trabalho que ele apresenta, entendeu? E assim ele se sente mais confortável, ele se sente mais leve para poder trabalhar tranquilamente, entendeu? Sem tanta responsabilidade, mesmo tendo responsabilidade, né? E um cargo é importante, né? Muito. As pessoas gostam de cargo, né? Quem não gosta de cargo, né? E poder intitular essa pessoa produtor, eu acho isso legal, entendeu? Então, resumidamente, o hold varia de situação para situação, de trabalho para trabalho, de região para região, mas o que eu posso te dizer sobre hold, para mim, ele é produção. Ele produz comigo. Eu monto uma estratégia, eu monto uma logística, e que nem no De Preto eu tinha 2 profissionais que trabalhavam comigo, e a gente falava a mesma língua, eram os 3. Gente, é o seguinte, a gente tem que fazer isso, isso e isso. Você vai para cá, e eu vou ficar aqui no meio de campo, correndo para cá e correndo para lá. Vamos juntos? Vamos juntos. E foi assim que aconteceu, e a gente conseguiu entregar um super trabalho no De Preto, que as pessoas costumam dizer, né? Que o trabalho do De Preto foi muito bonito, foi muito bem feito, não só no palco, como fora também, né? Então, essa questão do hold, para mim, é isso, né? É o produção, cara. É o produção. Ele é responsável... amigo, eu não tenho carregador, mas vamos se ajudar? Tu vai carregar aqui, eu vou carregar aqui, a gente vai se encontrar lá na frente, aí o outro já vai estar lá pronto para montar,
O outro vai puxar o cabo, eu vou ver o camarim, tá tudo pronto, o artista tá lá, a gente monta o palco, montou o palco, já chama a banda, passa o som, passou o som, calculou o horário, é certinho, tá, é isso aí mesmo? Vambora, começar, tá pronto. Então todo mundo é produção, entendeu? A gente tá em prol do objetivo final, que é a apresentação do show. Essa questão de camarim, eu acho que é importante também a gente pontuar. Essa questão do camarim já entra ali no abordado, né? Quando fecha o show ou quando você chega ali pro evento, tu vai meio que, né? Sim. Olhar se tá nos conformes para poder recepcionar os artistas. Às vezes tem um convidado, enfim, que vai participar do show. Às vezes tem aquelas pessoas, né? Depois a gente vai pontuar sobre isso, que ganha, enfim, alguns frees, né? Os ingressos para o evento. Mas, enfim, sobre a questão de camarim, como é que para poder tu oferecer uma estrutura também legal para os artistas, principalmente, né? Para a equipe que está ali para poder fazer o evento. Tem muitas casas de shows aqui na região que elas não disponibilizam o espaço físico camarim, né? Não disponibilizam. Mas assim, eles disponibilizam uma consumação que a gente coloca como o que é necessário ali. Algumas águas, alguns refrigerantes, às vezes uma porção. Se a gente pega um dia, por exemplo, um sábado, que a gente costuma fazer bastante show, de 3 shows às vezes num dia, acho que é interessante a gente oferecer uma porção para os músicos que estão na correria para lá e para cá, entendeu? Então o que a gente faz? Não, uma porção aqui. Quando é um contratante que a gente não tem tanto vínculo, tanta proximidade, a gente já trata antecipadamente. Agora, quando é, por exemplo, o Júnior do Santo Bar, como eu citei, que é um grande amigo nosso, não só meu, como do artista, da banda, de todo mundo, pô, Júnior, me ajuda aqui, Júnior. Pô, me dá essa moral aqui. Pô, estica essa mão aqui pra mim. Entendeu? Então, a gente consegue resolver ali na hora. Mas tem certos lugares que a gente tem um rider de camarim, né? Que a gente costuma utilizar, que ali é pontuada todas as necessidades obrigatórias, né? Para que o show pudesse acontecer, que ali é uma água, como eu te falei, tem a questão da porção e diversas outras coisas que a gente coloca ali como uma obrigatoriedade para que o show possa acontecer, entendeu? Mas tem lugares que a gente nem utiliza, como eu te falei, quando a gente tem um vínculo um pouco maior, a gente flexibiliza um pouco mais, entendeu? Pô, Júnior, dá uma atenção para mim, ou fulano, me dá um negocinho a mais aqui, pô, pode tirar isso aqui hoje, pô, entendeu? É aquela via de mão dupla, né? Às vezes eu abro mão de alguma outra coisa. Pô, hoje não precisa disso, tá tranquilo. Não, pô, me dá essa moral aqui e assim a gente vai... a gente se agarra um pouco mais no relacionamento que a gente tava falando. Legal. Né? Deixa eu te perguntar, a questão da bebida em si, né? Existe até uma máxima, né? Que tem os que não são nada contra, tem outros que são a favor, referente os profissionais beberem antes, durante ou fim do trabalho ali. Sim. No caso, você, o Mota, né? Produtor, profissional, tá ali. Qual é o teu pensamento nesse sentido? Tu é tranquilo? Tu consegue encarar de uma forma tranquila? Pode beber, pode ficar de boa? Qual o teu pensamento sobre essa questão da bebida para os profissionais que vão ali fazer o show? Como eu te falei, cara, cada situação é uma situação. Cada local é um local, né? Cada dia é um dia, né? Eu não dito regras, né? Eu acho que a gente entra num consenso, né? A partir do momento que você acha que é possível ingerir bebida alcoólica sem comprometer a sua execução, para mim não vejo problema algum. Claro que eu tenho que zelar também pelo visual, né? Isso é uma coisa que eu prezo bastante. Por exemplo, diversas latinhas de refrigerante no chão e o show rolando, aí um chuta a latinha, aí a latinha derruba o refrigerante todo em cima do palco e o artista tá pisando no refrigerante, entendeu? Aí complica um pouquinho. Mas assim, se é tudo muito bem conversado, tudo muito bem analisado, para não impor nada, eu não vejo problema algum, entendeu? Às vezes tem show assim, é o último da semana, por exemplo. O cara tá cansado, o cara fez às vezes 10 shows na semana. Pô, será que o cara não pode tomar uma cervejinha no camarim? Pô, será que o cara antes do show não pode tomar uma dosinha de uísque? Por que não? Entendeu? Desde que não comprometa a execução. Isso é uma premissa básica, entendeu? Assim como eu também, eu não posso falar que eu não faço isso. Não, eu faço isso também. Às vezes nem no último show,
antes, um show ou outro, entendeu? Não, pô, vamos tomar um negócio, vamos tomar. Mas eu não posso comprometer a execução. Ali todas as peças são importantes. Todos ali são necessários para mim, para o trabalho, entendeu? Então eu prezo muito pela boa execução, pela perfeita execução. Se eles estão ali, eu sei que a execução deles me atende, é o que eu preciso. A partir do momento que já não está entregando o que eu preciso, principalmente por causa da bebida, aí já complica um pouquinho mais. Legal. E aí, sobre essa questão de cortesia, cara, eu acho que é um tema super legal da gente comentar, né? Cara. Como é que é essa questão aí que o público, né? Público, às vezes até pessoas próximas, né? Sim. Amizades aí sempre estão, pô, consegue aí, não é um free pra mim, pra entrar no show. Como é que tu consegue lidar com essa situação, irmão? Porque eu fico imaginando que é uma situação, às vezes, um pouco meio que complicada. Lógico, Sim. como a gente tá falando, toda regra é exceção, e a gente não tá aqui pra dizer o que é certo e o que é errado. Não existe, Exato. sempre eu falo aqui, gente, não existe uma verdade absoluta, né? Mas Sim. a gente tá tentando pontuar o que Mota, né? Rafael Mota vive na prática dentro do contexto profissional de trabalho dele. E, na minha opinião, vou dar minha opinião, como sempre eu dou aqui, tá, gente? Não sou dono da verdade, sempre também falo isso aqui. Mas, cara, às vezes as pessoas se dizem amigos, né, amigas e tal, mas, assim, espera às vezes uma oportunidade para querer ir pro show, mas de uma forma 0800. Sim, E aí a gente sabe que complica, porque eu vejo da seguinte forma, irmão, ser amigo independente, né, do momento da situação, o ideal seria a pessoa, o primeiro, né, ou a primeira pessoa ali fortalecer seria essas pessoas, né? Pagar em forma de apoio, né? Isso. Como é que tu consegue lidar com essa situação, né? De tantos pedidos que eu sei por entrada, esse lance de lista VIP. Lógico, né, que às vezes tem a casa que ela determina ali um percentual de números de pessoas que podem ir na lista VIP e ter acesso sem poder pagar ao show. Mas vou dar exemplo, às vezes vem um artista de nível nacional, vai fazer a abertura ali do show, né? Todo mundo quer ir, né? E aí eu acho que o celular não para. Mota, como é que tu consegue lidar com isso, irmão? Pedido aí de ingressos free, né? Pra poder ir pro show. Cara, já aconteceu mais. Hoje tá acontecendo menos. Só que assim, como eu te falei, cada situação é uma situação, né? E esse bom relacionamento com os contratantes me beneficia. Porque eu sei que eu tenho um amigo ali que gostaria de ir, que me chamou durante a semana, porque a gente solta a agenda da semana no começo da semana. Então, para o público poder se programar, poder ir, comparecer e curtir lá. Então, de repente, eu sei que, eu tenho 10 shows essa semana. De 10, 8 eu tenho um bom relacionamento. Então, eu sei que chega ali na hora, eu já peço pro cara, me liga quando tu estiver na frente que eu vou te buscar. Eu faço questão de ir lá. Né? Da mesma forma que eu prezo pelo um bom relacionamento com o contratante, eu prezo com o público, principalmente por ser um amigo meu. Então eu vou lá buscar, faço questão de liberar ele, mas tem certas situações que não é possível. Principalmente, não só para as pessoas que aparecem só nos shows grandes, né? Como para qualquer outra pessoa. Porque realmente é difícil, cara. Eu lembro que nós fizemos a abertura do show da Ludmilla, na Arena Santos. Cara, um evento imenso. Procura 3 meses até o dia do evento, entendeu? Sensacional, cara, o evento. E chegou um certo momento, antes de subir no palco, que eu desliguei meu celular. Desliguei meu celular porque, cara, todo mundo me ligando, todo mundo, me libera aí, me ajuda, eu tô aqui na fila e não consigo passar, brecaram a fila. E é complicado, a gente também não quer dizer não, mas ao mesmo tempo foge do nosso controle, né? Porque naquele momento ali eu tô focado na apresentação do artista, da equipe poder apresentar um bom trabalho, uma estrutura necessária para que a gente possa subir no palco e fazer um grande show, entendeu? E tem pessoas que estão me ligando, eu tô aqui fora e não consigo entrar, eu tô aqui na rua, tu consegue me liberar aqui? Tem lugares que eu consigo, está mais tranquilo, se é uma casa que a gente já sabe como é que funciona, uma casa que a gente tem uma certa abertura, fica mais fácil, muito mais fácil. Mas tem locais que realmente é impossível. Na verdade não é impossível, né? É difícil, né? E aí a gente às vezes teve um desgaste ali com o contratante, como é que a gente vai conversar com ele para poder, me ajuda aqui que um amigo nosso está vindo aqui. É diferente de patrocinador, né?
A gente tem um relacionamento com os patrocinadores, tanto, eu não costumo dizer patrocinadores, apoiadores, né? Sim. Os apoiadores do próprio Leozinho, eu tenho alguns apoiadores também comigo, que na tratativa, como eu participo de toda a tratativa, né? Toda a negociação, eu já deixo claro essa questão dos apoiadores, né? Que podem estar presentes e podem curtir com a gente, pode entrar no camarim, tem livre acesso ao camarim, e aí fica um pouco mais fácil. Às vezes o cara nem é um apoiador, mas, pô, não, ó, o apoiador que ia vir não veio, vem cá comigo, pô. Então, tipo, a gente já tira um amigo da fila, porque a gente também tem que olhar para esse lado, né? Porque quando sai um lançamento, é esse amigo que vai compartilhar. É esse amigo que vai mandar pro amigo, que vai mandar pra namorada, que vai mandar para todo mundo. Então a gente tem que olhar com carinho para todos os lados. Sempre que der, claro. Mas de fato existe muito pedido, Sim, né? sim, De sim, entrada sim. free, né? Acho que também Como eu te muito falei, nesse dia da Ludmilla na Arena Santos, eu desliguei o celular. Infelizmente, eu tive que desligar o celular. Senão eu não ia conseguir executar a minha função. Entendeu? Eu peguei o celular do cantor e avisei pra banda e pro pessoal que tava trabalhando com a gente. Eu estou com o celular do cantor. Se quiserem falar comigo, me chama no celular do cantor. Porque não tinha como. Infelizmente, não tinha como. Eu não gosto de fazer isso. Não gosto. Porque não é legal, sabe? Eu gostaria de ter uma resposta caso eu chamasse alguém, né? Desde que seja possível. E naquele momento não era possível. Então, infelizmente, eu tive que fazer isso, né? Para poder executar e não comprometer a minha execução, né? Que era o ponto principal ali. Eu não tava ali para liberar o X ou o Y, para colocar o A, B e o C para dentro. Eu tava ali para executar a minha função como produtor e colocar o show no palco. Entendeu? entendi. Deixa eu te perguntar, referente ao artista em si, de que maneira ele consegue encarar? Agora vamos falar o artista em si, né? O músico que tá ali cantando, enfim. Sim. De que maneira ele consegue lidar, né, com a situação? Não seria nem a palavra a gente falar de moldar, né? Não tem como dizer desmoldar, mas assim, de você querer levar para outro patamar profissional esse artista, não é? E com certeza você precisa meio que às vezes, como é que eu posso falar? Recalcular a rota. Isso, recalcular a rota, essa é a palavra. Certo. Para poder fazer, não é, com que o artista chegue a um nível de excelência profissional Sim, em sim, todos sim. os quesitos ali, não só no lance, às vezes o cara tem um baita voz ali, enfim, mas precisa ser trabalhado para poder, às vezes, cumprir compromisso de agenda, chegar no horário, ter um bom relacionamento com os demais colegas ali de banda. Como é que tu consegue lidar diretamente, tô falando, com o músico agora, para poder, né, ter essa liberdade? Você já falou sobre a questão do relacionamento, Sim. sobre a questão que não é impor, é poder conversar, mas assim, como é que tu consegue fazer esse teu trabalho de uma forma que o artista não leve para o coração, não entenda que você queira, às vezes, como se faço. Aí ele quer me modelar aquilo que às vezes eu não sou. Mas, ao mesmo tempo, ele encare que é trabalho, ele precisa, né, seguir, às vezes, aquelas tratativas que é colocada ali para poder levar algo de excelência para o grande público, para o contratante, Sim. enfim, até para o próprio profissional, né, poder mudar num contexto de artista, né? Sim. Assim, tem, como qualquer outro emprego ou trabalho que seja, ele tem algumas colocações que são uma obrigatoriedade, certo? Pontualidade, uniforme, uma boa apresentação, uma boa aparência, né? Um instrumento aceitável, né? Tem todas essas questões que não precisam ser ditas, mas a gente, naquele papo informal, a gente conversa. Pô, dá uma atenção no instrumento aí que não tá legal. Pô, ó, seguinte, o teu horário não tá batendo, hein? Aí a gente às vezes até brinca, pô, o teu relógio tá diferente do meu, entendeu? Então a gente vai tentando levar de uma forma leve, né? Porque eu sei também que isso pode interferir no show. Às vezes, como eu falei no início, às vezes o cara fica bravo, o cara fica triste, chateado. Isso pode interferir no show. E eu não quero que interfira no show e também não quero que ele leve pro coração. Mas são coisas que precisam ser ditas, entendeu? Então a gente, geralmente num papo informal, a gente consegue arredondar as coisas. Pô, cara, faz desse jeito aqui. Não só aponta o problema, mas às vezes direciona para uma solução que às vezes ele não esteja enxergando e a gente tenta mostrar para ele. Em outras ocasiões a gente conversa direto com
cantor, né? Ô, cantor, é o seguinte, tem um funcionário tal e tal, desse jeito, o que a gente pode fazer aqui pra gente tentar corrigir isso aí? Agora, quando é com o cantor, é um pouquinho mais complicado, né? Mas assim, varia de cantor para cantor, né? Já posso falar com propriedade do Leozinho, né? Que a gente tá trabalhando já há um tempinho junto. E a gente se encontra antes. Às vezes, agora eu tô fazendo questão dele me buscar em casa. Buscar em casa, porque aí eu já passo o horário para ele que ele tem que buscar na minha casa, automaticamente a gente vai chegar no horário. Entendeu? Então, mas eu nunca tive problema com ele em questão de horário. Nunca tive problema com ele. Questão de horário, nenhum problema. Mas caso tenha, a gente sempre já prevê isso antes. Se eu sei que eu tenho que estar tal horário lá, eu tenho que sair de casa a tal horário. Então, Léo, ó, seguinte, vai passar aqui? Vou passar aí. Então tá bom, passa tal horário, que eu sei que a gente vai chegar lá naquele horário. Não vai prejudicar a montagem, não vai prejudicar a montagem do camarim, o palco, as atrações que vem em seguida. É mais ou menos dessa forma. Mas a gente sempre tenta solucionar os problemas de forma leve, né? Como eu te falei. Porque existe um risco muito grande disso interferir na apresentação, né? E não é legal. Como eu te falei, também, o público ele tá ali para assistir o melhor, né? A nossa contratação é para obter o melhor. Então, eu não posso levar isso pro palco. Então, a gente tenta levar de uma forma leve, de repente fora de dia de show, né? Tem coisas que ali na hora, no calor da emoção, a gente tenta resolver ali na hora, passa um pouquinho, isso é natural de qualquer profissão, de qualquer trabalho, mas a gente sempre busca solucionar depois, num outro momento, que aí já passou, que a gente coloca, pô, não adianta a gente discutir agora, a gente só precisa resolver. E assim, sempre de forma leve, entendeu? Pra ficar saudável, tanto pra gente que tá na logística, como pro cantor que também tá fugindo dos problemas, como também pro cara que também não quer ouvir graça, vamos dizer assim. Hoje é um pouquinho mais tranquilo, mas já foi um pouquinho pior já. De que maneira tu consegue fazer, né, para com que essa tua rotina de trabalho com os músicos ela não sature, não é? Porque na verdade vocês passam muito mais tempo entre vocês do que a própria família, sim. Né? Então de que maneira vocês conseguem fazer com que esse sentimento profissional, esse respeito, essa dinâmica de trabalho ela evolua, cresça de uma forma realmente positiva e vocês, sim, né, sim. Não consigam ter algo que diga assim, caramba, saturou aqui o trabalho, não tá legal, enfim. Existe algo, enfim, do teu trabalho, né? Para poder tu fazer isso e vocês conseguir, não sei se seria também a palavra, tá renovando essa situação, porque como você pontuou aqui, né, irmão? Vocês passam muito mais tempo, né, no dia a dia, na estrada, às vezes compromisso, trabalho, sim, entre vocês do que a família. Então, de que maneira vocês conseguem fazer isso para poder, né, tá sempre renovando essa situação e poder levar algo de forma harmoniosa, né, o trabalho? Certo. Como eu falei, eu faço questão de ter amigos. Antes de profissionais, ter ali amigos, né? Como a gente fica muito ausente da família, de casa, às vezes a gente tá com um problema, tá com um dia não tão legal, e aí a gente tem ali amigos para que a gente possa conversar, tentar solucionar o problema do amigo de repente, né? Então, eu prezo muito por isso, né? Por ter amigos. Hoje os meus ouvintes, que eu posso dizer, é o Denis, né? O cavaquinista do Leozinho, e o Juninho, que é o pandeirista também, percussionista do Leozinho, são os meus ouvintes. Então, pô, cara, eu tô com um problema aqui, assim, desse jeito, pô, me ajuda aqui, pô, o que tu faria? E assim a gente começa a estreitar o laço. Mas, como eu te falei, eu faço questão de ter amigos. Ter amigos que a gente possa conversar, possa contar, independente do trabalho. Vida pessoal, às vezes, também precisa de um direcionamento, alguma coisa que a gente possa instruir, que a gente às vezes não viveu, mas a gente pode colocar uma visão diferente, né? E de verdade ajudar, né? Nem sempre a gente consegue ajudar, né? Mas atrapalhar a gente também não vai. Legal. Geralmente, né? Pelo menos assim, no lance de logística, planejamento de shows e eventos, né? Existe ali uma programática de horários, né? E sim, acho que isso tem que ser muito ali
firme para poder fazer com que as coisas aconteçam. Vou dar um exemplo aqui, não é? Lógico, um exemplo. Vamos supor que numa noite você tenha 3 eventos ali para fazer e nessa dinâmica de programação de tempo, né? Provavelmente você tem todo esse pensamento ali de deslocamento do artista até chegar no outro endereço, e assim vai. Mas vamos dar exemplo que você tocou numa casa onde o público quer falar com o artista, mas já tem essa programação ali para poder ir para um outro evento, irmão. Sim. E quem tá de fora, a primeira coisa que vem à mente é o seguinte: é metido, não quer dar atenção ao público, e só que já foi traçado uma programática de deslocamento para outro show, né? Como é que é trabalhado essa questão de planejamento de horários? Às vezes, assim, se for o caso de abrir uma exceção ali para poder dar uma atenção para o público, tirar uma foto, dar um autógrafo, como é que tu trabalha essa questão? Assim, hoje eu tenho o privilégio de falar que eu trabalho com um artista que é do povo, vamos se dizer assim. Então, ele é sempre aberto a tirar foto, a gravar vídeo. Então, às vezes, ele tá subindo no palco, já chamaram ele parou para tirar uma foto com um amigo, com um admirador, algo do tipo, entendeu? Então, é bem tranquilo. A logística que eu monto, né, tanto de chegada dos músicos, do artista, do horário de palco, da saída e do deslocamento do local X para o local Y, sempre com uma margem de 15 minutos para mais. Ou seja, eu citei 3 pontos, então eu ganhei 45 minutos ali, entendeu? Eu coloco 15 minutos a mais para chegada, 15 minutos a mais do show e 15 minutos a mais de deslocamento. Então eu tenho 45 minutos. Tranquilamente eu consigo me deslocar para outro lugar e também consigo atender o público, às vezes levar o artista até o contratante, que o contratante não conhece pessoalmente o artista e a gente tem que levar ele para apresentar, para conhecer, ter aquele contato um pouco mais próximo, entendeu? Então eu tenho essa margem, eu costumo trabalhar dessa forma. Nem sempre dá. Tem dias que são 4 shows num dia. Nossa. E aí fica um pouquinho apertado. Mas aí a gente já sabe a logística, a gente já conhece as casas, já conhece como funciona, então a gente já estreita tudo para que não tenha nenhum tipo de problema. E se acontecer um problema ou outro, assim, questão de atender o público, a gente dá um jeito, com certeza. Às vezes, o artista teve que sair correndo para outro, mas faz o seguinte, pode ir lá para outra casa lá que eu vou te liberar lá. Vai você, o seu acompanhante lá, vocês são meus convidados. E aí a pessoa vai para lá e ela vai ficar feliz da vida. Porque ela tá saindo de um show e ela vai para outro e ela vai poder falar no dia seguinte, pô, eu fui no show do Leozinho, o produtor do Leozinho me liberou lá, eu não paguei nada para entrar, eu curti o show do Leozinho, eu curti 2 vezes o Leozinho. Entendeu? Então a gente tenta fazer esse jogo de cintura aí para poder deixar as portas abertas com todo mundo. Muito legal. O papo tá muito tranquilo, muito leve. Vamos agora falar de uma situação que eu acho também super importante. Vamos lá. Queria que tu pontuasse aqui uma situação não muito legal que tu já viveu. Não precisa citar nomes, não precisa citar casa, sim. Não precisa citar contratantes, assim, só pra gente poder trazer pro público TV Samba e Pagode, né? Queria que você pontuasse um momento não muito positivo que tu não curtiu dentro, né, enfim, do momento ali de um show, dentro do momento ali na hora de fechar um trabalho. É um momento que tu fala assim, pô, quero esquecer pro resto da vida, né? E se aconteceu, não sei se aconteceu. E um momento que tu fala assim, caramba, me surpreendeu positivamente. Isso daqui é algo que eu preciso enaltecer, eu preciso levar também pro resto da vida. São 2 extremos, né? Sim. Momento não tão muito positivo, que tu realmente evita ao máximo, né? Tá lembrando, mas também outro momento super importante na tua trajetória. Assim, uma questão não tão positiva assim que eu posso falar é uma situação que ocorreu de um contratante, de uma casa que a gente tinha um certo vínculo, né, com a casa semanal e o contratante ele expôs o interesse em não ter mais o semanal, mas sim o quinzenal. Tudo bem, sem problema algum. É o direito que ele tem como contratante, né? E a partir do momento que ele opta por essa escolha, ele perde a exclusividade do semanal. Então ele dá margem para que eu possa atender outras pessoas também, né? E infelizmente nessas tratativas aí ele não entendeu essa minha necessidade em atender outras pessoas nesses espaços vagos, né? E entender também que ele não tinha mais a preferência como ele tinha anteriormente,
E aí gerou um estresse, gerou um micro problema, vamos dizer assim. Mas a gente conseguiu resolver no final, deu tudo certo. A gente se cumprimentou, resolveu tudo, tá tudo certo. Depois eu voltei na casa. A gente já tem tratativas novamente para poder estar levando agora o Leozinho lá. E deu tudo certo. No final deu tudo certo, mas naquele momento ficou uma situação um pouco chata, né? Eu tinha familiar trabalhando na casa, e aí a gente se preocupa, né? Em que o contratante talvez ele possa levar esse estresse para uma outra pessoa que não tem nada a ver com a situação. Então gerou um pouquinho de desconforto, mas no final deu tudo certo. Agora a questão positiva, cara, eu tenho muitas situações para citar. Graças a Deus eu tenho, como eu te falei, um bom relacionamento. As pessoas me tratam bem, me recepcionam, fazem questão que eu esteja lá. Então eu recebo mensagens, pô, vem aqui na casa, pô, me abandonou, vem aqui, pô, tá de folga hoje, vem aqui pra gente conversar, pra gente tomar alguma coisa. Então, citando uma situação que eu faço questão de citar, a gente estava com dificuldade nesse início do Leozinho, né? Que a gente estava migrando de um trabalho com uma proporção imensa para um novo trabalho, com um artista imenso, mas em fase de estruturação. Então era um pouco difícil, né? E aí a gente precisou contar com as alianças que a gente tinha. A gente não tinha um trabalho 100% formado, mas essas pessoas elas apostaram que poderia dar frutos. E elas colocaram na frente isso. Não, é isso. Tô contigo. Vai lá. Ó, faz essa data aqui. Ó, vamos fazer o seguinte, faz um semanal aqui para mim. Então a gente conseguiu estruturar o trabalho, conseguiu ir pra rua dessa forma, entendeu? Contando com a bondade das pessoas. Claro que a gente estava se preocupando em entregar um musical excelente, mas a gente estava num processo de estruturação. Não tinha música de trabalho, né? A gente só tinha uma logo, tinha uma foto e a vontade de fazer acontecer. A gente não tinha uma banda fixa. Aí a gente começou a montar uma banda fixa, só que ainda não era a banda dos sonhos, mas já era uma banda que estava assim, se doando ali pra gente, né? Mas o contratante esperava mais, porque o artista era mais, né? E aí a gente começou sofrer um pouquinho com isso com os contratantes, mas embora tivessem outros que estavam ali estendendo a mão pra gente. Isso foi bem legal. Isso é uma coisa que eu não vou esquecer, né? Que é esse relacionamento com os contratantes nessa questão pessoal, sabe? Tipo, pô, você não tem um trabalho 100%, mas eu vou te ajudar. Vou te ajudar. Talvez essa oportunidade que eu tô te dando pode te dar casca para que você possa, lá na frente, voar, vamos dizer assim. Muito legal. Dentro hoje do segmento, né, se tratando de samba pagode, tem algum artista, ou grupo, né, algum profissional que tu fala assim, poxa, trabalho, né, desse profissional, enfim, desse grupo, pode ser artista solo, cantor, sim. cantora, enfim, que te chama muito a atenção no sentido de condução de trabalho, né? Eu falo do âmbito, né, de gestão. Sim. Tem algum profissional que realmente te encanta os olhos assim, quando tu vê tu, cara, é isso aí que tá na pegada que eu acredito. Tem muita gente boa aqui na Baixada, cara, mas eu faço questão de pontuar 2 trabalhos que me chamam a atenção, que são trabalhos que você vê que tem um cuidado. Tem ali aquele momento que a gente senta na mesa, todo mundo tomando água para poder, com papel e uma caneta, e ó, vamos pontuar, vamos criar. Então eu posso dizer que esses 2 trabalhos, que é o Grupo Ex é Ex, né, que é aqui da Baixada, a gente nota com os lançamentos, com as aparições, com os projetos, com todo o trabalho, com a equipe, com os músicos, a gente vê que tem ali um trabalho, sabe? Tem um planejamento, tem uma logística bem feita, né? E agora o grupo Só Resenha, né? Inclusive eles estiveram com você, aqui, né? Eu tenho o Kleiba, que veio aqui, ele é um amigo meu de muitos anos, e assim, eu vejo a gestão dele, do Léo, dos meninos ali do grupo de um modo geral, sensacional, cara, sensacional. Eles lidam com
com músicos, mas eles enxergam o músico ali como pessoa. Eu acho isso interessante pra caramba. E eu, inclusive, assisti o podcast e o Léo deu uma aula, cara. Deu uma aula pra quem quer entender um pouco mais sobre gestão, né? Eu assisti uma vez e depois eu assisti uma parte de novo, porque aquilo ali que ele falou foi sensacional. E, inclusive, você que tá assistindo o nosso podcast aqui, você pode também assistir os outros episódios, inclusive o episódio do Só Resenha, que a rapaziada deu aula, né? Deu. De Foi um gestão. trabalho legal. Parabenizar publicamente, né? Não só o Cleiba e o Léo, mas todo o grupo pelo trabalho. Parabenizar o ex também pelo planejamento, pela execução do trabalho que... Inclusive, eu estava fazendo uma live aqui, o Mumu, o Renanzinho, que fazem parte do grupo, também estão acompanhando, e eu fico feliz em ver que a Baixada ela tá andando positivamente, né? E tem outros artistas aí também que a gente vê que está caminhando de forma independente, mas tem trabalhado. O próprio Paulinho Oliveira, que você conhece, né? Mãozaço, parceiro. Que se preocupa muito com o musical, né? Não é puxando sardinha pro meu paizão lá, mas a música é diferente lá. A música é diferente. Eu costumo dizer que lá o pagode é quente. O pagode lá é quente. O couro come. Lá é diferente. Tem o próprio Carioca também, que é uma das vozes mais bonitas da Baixada. Eu até falei com ele esses dias, cara, que eu me encanto muito com o cantar dele. Inclusive, ontem a gente estava junto lá no projeto do Beat Lounge, na Praia Grande. E, cara, é muito bonito ouvir ele cantar. A interpretação dele é diferente. Assim como também a do Leozinho também, que não tenho o que falar, né? Eu prefiro que as pessoas falem, porque se eu falar vão dizer que eu tô puxando sardinha pros meus. Mas, cara, tem muita gente boa, cara. Tem muita gente boa. Só que eu acho que ainda falta um pouquinho de profissionalização. Isso é notório. Tem muita gente boa. Só que uma parte dessas pessoas boas, elas não têm bem definido o caminho que elas querem trilhar, sabe? Isso aí acaba prejudicando, porque ela fica girando em círculo. Ela vai cantar bem, ela vai apresentar um bom show, mas ela não tem a pretensão de fazer uma carreira, de se ver daqui a 15 anos fazendo o que ela tá fazendo hoje, sabe? De gravar um DVD, de botar uma música numa rádio, de fazer aparições em shows de artistas maiores em outros lugares. Então, falta um pouquinho, sabe, de planejamento, de logística, de gerenciamento. Falta. Só que, assim, a matéria bruta aqui é sensacional, cara. Sensacional. Aqui é que nem jogador de futebol. Sai muita... Da mesma forma que do Santos sai muita gente, de Santos também tem muita gente boa aqui da música. Muita gente boa mesmo. Essa questão que você está falando aí de logística, né, de planejamento, organização para fazer com que as coisas aconteçam, né? O caso aí é delegar, né? Tem que ter uma equipe ali para poder delegar funções, né? Sim. Ainda, né? A gente pode considerar, se tratando de samba pagode, lógico, tá, pessoal? A gente aqui não está dizendo que é uma máxima. Tem muitos trabalhos aí, como o Mota apontou de forma muito bem pontuada, né? Trabalhos aí de muita excelência, mas inclusive eu até estava falando contigo, né, de bastidores, eu como gerador de conteúdo, eu sinto também muito essa dificuldade às vezes, né, de a gente receber às vezes um material de qualidade para poder às vezes a gente trabalhar o quesito daqui do conteúdo, às vezes é necessário de fazer uma edição bem legal para poder fazer com que a foto fique legal, enfim, isso para mim aqui a gente consegue desenvolver tranquilo, mas a gente está falando de algo mais amplo. Às vezes a pessoa precisa enviar um Media Kit, a pessoa não tem um Media Kit. Sim, a pessoa precisa enviar um material de qualidade, a pessoa não tem. E quando você tem uma equipe que você tem pessoas que você tem as pessoas para delegar as funções, se torna não é que é mais fácil, se torna um pouco mais... se torna menos difícil. Menos difícil, isso. Mas assim... Por outro lado, tem essa questão do custo, né? E às vezes o profissional entende que ter custo é ter prejuízo. Nem sempre isso é, né? É a realidade. O custo, na verdade, ele é investimento, né? Isso, investimento.
Mas, de fato, é isso, o Mota. Os profissionais ele têm que entender a partir do momento que essa chave virar que é necessário começar a delegar funções para outros profissionais para fazer com que essa gestão aconteça. As Sim. coisas vão começar a mudar porque, pelo menos eu, como comunicador, tá, pessoal? Às vezes, eu vejo muito isso, né? Como tu falou, profissional ou a profissional, porque tem muitas mulheres aí Sim. trabalhando com um trabalho de excelência, né? Eu vejo muito isso. Tem um conteúdo legal, bacana, tudo, mas às vezes falta esse lance do gerenciamento, gestão de carreira. E quando o profissional ele entender que precisa virar essa chave, as coisas elas vão decolar, irmão. Eu acho que é importante falar que é melhor o feito do que o perfeito. Sim. Isso é o ponto de partida. E foi entendendo isso que eu comecei a aprender diversas coisas. Cara, eu precisava fazer uma arte, eu tinha problema com prazos, eu fui aprender a mexer no Photoshop. Hoje as artes do Leozinho sou eu quem faço, entendeu? E assim foi no de preto também. Então agora eu estou migrando devido à dificuldade nos profissionais de captação de vídeo, né? Eu já estou fazendo um curso onde eu possa também estar captando vídeos e profissionalizando isso também, para que eu possa entregar isso não só para o Leozinho, mas para quem realmente precisar, entendeu? Então é melhor o feito do que o perfeito. Então, se você se dedicar, se você entender o que você realmente precisa e buscar formas de fazer, seja com um profissional, seja com um amigo do bairro ou você mesmo fazendo, faça porque entenda que cada passo é um degrau que você está subindo, entendeu? Até chegar ao topo, que na verdade o topo ele não existe, né? O topo ele é fictício. A gente só coloca o nome topo, mas não é topo, né? Sempre a gente vai ter que estar subindo, sempre a gente vai ter que se reinventar, buscar novas coisas, novas tendências e recalcular rotas e assim vai. Então o topo em si é um lugar onde eu posso falar, cheguei, não tenho mais o que subir, isso não existe, nunca vai existir, né? Pelo menos eu acho, na minha visão, né? Eu acho que é isso. Existe alguma estratégia ou uma linha de pensamento sua, profissionalmente falando, né, para se manter em evidência com o trabalho profissional? Porque a gente aqui está falando de um segmento super competitivo, Sim, né? sim. A cada dia o que surge de grupo, cantores Sim. solo, cantoras, enfim. De que maneira, né? Você já pontuou aqui algumas situações que você tem como pensamento para poder se conduzir e levar um trabalho profissional, né? Mas, assim, a gente escuta também muito isso, né? O difícil não é chegar, o difícil é se permanecer, né? Exato. De que maneira tu, né? De que maneira você consegue ter essa visão para poder traçar tudo que foi traçado ali, enfrentar os percalços, né, da vida ali, porque faz parte, os espinhos, costumo dizer os espinhos, né? A gente meio que tem que pisar ali para poder, às vezes, lá na frente valorizar. Mas, assim, cheguei. De que maneira ficar ali, irmão, para poder não sair de evidência se tratando de um trabalho profissional? São diversos fatores, né? São diversos fatores. Dos mínimos, né? Que é a equipe com que você trabalha, o bom relacionamento e diversas outras coisas com ali o micro, né? Que é a tua equipe, que é o pessoal que está ali com você no dia a dia, como o contratante, por exemplo, um bom relacionamento com o contratante, uma proximidade com o público, a ponto de o público se sentir você próximo, a ponto de compartilhar uma postagem, compartilhar uma música nova, né? Hoje a gente tem um exemplo claro do funk. O funk é isso, é relacionamento, é proximidade, entendeu? Só que também é volume de trabalho. Se você observar, hoje é uma coisa que eu tenho observado bastante. Claro que a execução é um pouco mais difícil, né, para nós, né? Mas percebe-se que o funk hoje, se você observar, um MC ele lança no mínimo 2 músicas por mês. 2 músicas por mês. E o custo de uma gravação é alto. Obviamente que os recebimentos do artista do funk para o nosso artista regional é totalmente diferente, né? Mas, cara, são 2 músicas por mês, então automaticamente se ele vai fazer ele permanecer em evidência. Hoje aqui na Baixada, infelizmente, a gente lança um trabalho a cada 6 meses, sendo generoso ainda.
né? Porque tem profissionais que, por escolha ou por necessidade mesmo, ele lançou um trabalho por ano. Entendeu? Então fica mais difícil. Como é que você vai alimentar o público com esse mesmo conteúdo durante um ano? Chega uma hora que não é mais novidade. O pessoal não quer ouvir mais isso. Eu quero ouvir uma novidade. Então aí chegou o artista novo. Aí ele tá com a cadeira pra cá, ele já começa a virar pra cá. Aí você perdeu o foco. A intenção não é essa, né? Eu acho que talvez intensificar os lançamentos, intensificar as aparições, porque nem sempre é só lançamento, só música, né? Às vezes um clipe, às vezes um próprio podcast, às vezes uma entrevista, uma participação na música de um outro artista, algo que faça ele aparecer, que gere conteúdo, entendeu? Isso aí faz com que ele continue em evidência. É a constância, né? Exatamente. Agora, você lançar uma única música, como tem alguns profissionais que fazem também, nada contra, mas é um pouco longe da minha forma de trabalhar. Lança o áudio, não tem um clipe, não tem um... O cara ele mesmo coloca lá nas plataformas digitais, lá, deixa rolar e tá tudo certo. Coloca o link lá no Instagram dele e já era. Eu acho que é muito pouco, sabe? Pensando a longo prazo, é dessa forma que você quer uma carreira daqui a 15 anos? É dessa forma que você pretende chegar num Samba Recife, que é um festival de samba nacional, e ser chamado para fazer uma participação com o Thiaguinho? É dessa forma? É dispensar. Entendeu? Então eu acho que, além das questões do micro que eu te falei, intensificar os conteúdos, os lançamentos. Hoje a internet é a vitrine, né, do trabalho. Então se você estiver ativo ali, se você se mostrar de bom relacionamento, porque a internet também é relacionamento, você aproxima pessoas. Essas mesmas pessoas que vão consumir o teu trabalho. Então eu acho interessante você estar sempre alimentando esse público, essas pessoas, fazer delas não um público, mas amigos próximos. Às vezes, pô, e aí, tudo bem? Pô, curtiu minha música? Comenta aqui pra mim. Aí a pessoa comenta, chama ela na DM. Pô, gostei do teu comentário, obrigado. O que você achou da música no DM? A pessoa se sente importante. Essa mesma pessoa que amanhã vai estar compartilhando o teu clipe, que vai mandar pro grupo de amigos do trabalho dela, que tem 20 pessoas. Já são 20 views. Entendeu? Então são essas questões aí que eu acho que é importante pontuar. O samba, né, se tratando de segmento musical, o samba pagode já foi um dos mais tocados no Brasil, né? Sim. E existe até vários debates sobre isso. Debate que eu digo assim, o tema é abordado muito grande sobre essa situação de como se fazer, né? De como se rever esse quesito para poder fazer com que o segmento volte, não é, às grandes mídias. Não estou dizendo que não existe hoje, né, aparição nas grandes mídias, mas comparado a outros momentos, não é, de ouro, não é, do segmento, a gente pode falar assim, comparado ao momento atual, a gente vê que existe uma disparidade muito grande. Tanto é que você comentou agora sobre plataformas e redes sociais, sobre outros segmentos. Então, hoje, os segmentos, a gente pega em número de streams, de visualizações, está bem abaixo comparado a outros segmentos, sertanejo, funk e outros, trap, né, que está crescendo muito aí. Mas, enfim. É a questão do hábito, né? Isso. Eu te falei. Mas, assim, tu vê de uma forma positiva, estamos no caminho certo para poder voltar, né, a ser, se não o primeiro, mas estar sempre ali disputando ou buscando essa primeira colocação, ou entre as primeiras colocações, se tratando de samba pagode para o público ver, para a gente poder estar inserido em contexto de rádio, TV, enfim, como é que tu consegue ver isso, né, nesse sentido, para o segmento, né, se tratando de samba pagode, voltar, não é, ter, não é, essa aparição um pouco maior, do pessoal poder estar tendo, né, e outra coisa, a partir do momento que tu tá sendo visto, tu tá sendo lembrado, e vai surgindo um novo público, né? Claro, então, com assim, certeza. De que maneira tu consegue encarar isso para a gente poder voltar ali
a disputar com outros segmentos ou até mesmo buscar aquele primeiro lugar, se tratando hoje principalmente de mídias sociais e de programas de TV, rádio, TV. Eu acho que o samba, o pagode em si, ele tá vivendo um novo momento, um momento bacana, onde desconstruiu aquela teoria de que o samba e o pagode ele viria do Rio e de São Paulo, né? A gente vê do Distrito Federal, aí de Brasília, né? O Menos é Mais aí, que hoje é um dos grupos que estão ali na cabeça, né? E diversos outros lugares que a gente sabe que tem um grupo de qualidade, que tem um grupo bacana no Sul, que tem um grupo no próprio Distrito Federal, tem na própria Bahia, entendeu? Então, assim, eu acho que já é um passo, né? A gente conseguiu fazer, ver frutos, né? Mínimos que sejam, mas ver frutos em outras regiões que a gente não via antes. Às vezes os frutos existiam, mas não eram vistos. Hoje a gente está começando a caminhar para enxergar com uma notoriedade um pouco maior. Legal. Só que ainda assim é muito pouco. Muito pouco, como eu te falei. A constância de lançamentos, de aparições, de crescimento do funk, por exemplo, é muito maior que o pagode. Eu acho que a gente tem que intensificar isso, tem que intensificar os lançamentos, tem que buscar formas de potencializar isso, né? Não só com música, mas com estrutura, com ideias, com tudo que for agregador, que encha os olhos do ouvinte, do consumidor. E o cara vai falar, pô, caramba, legal. Aí entra na questão do hábito que eu te falei. Pô, gostei dessa música. Aí você coloca lá na tua rede social. Todo mês uma música. O cara já sabe que todo mês ele tem uma música ali. Ele vai chegar no mês que vem, não no dia exato do lançamento, que ele pode até esquecer, mas durante uma campanha de tráfego pago, chega nele e, putz, rapaziada, vou ouvir a música. Você já garantiu uma pessoa ali. Então a gente está caminhando para isso, mas de forma lenta ainda, de forma lenta. Mas eu acredito que com o tempo as coisas comecem a caminhar um pouco mais rápido, né? Pelo menos a minha parte eu tenho feito para mudar esse cenário, né? Eu tenho buscado fazer. Legal. Que papo, hein, gente? Sabe muito, o Moto sabe muito, tem muita experiência dentro aí, né, do segmento se tratando de samba pagode, do que ele conduz profissionalmente, né? Produção aí artística dos profissionais. Moto, a gente tá chegando no finalzinho, cara, do nosso papo. Eu sei que tu tem compromisso hoje de agenda, não é? Eu quero te deixar à vontade, caso a gente não pontuou algum tema, algum tópico, enfim, que você queira falar, mas fique à vontade. Sim. Né? Mas eu, de verdade, eu quero te agradecer, né? Se ficou alguma coisa para poder comentar aqui, pode ficar à vontade. Fala de redes sociais, manda alô. Eu quero de verdade, né, poder sempre contar aí com a tua parceria, irmão, porque é super importante, eu sempre falo, é muito importante a gente andar ao lado de pessoas que conseguem somar dentro de um trabalho profissional. Sim. Então o espaço vai estar sempre aberto aqui, TV Samba e Pagode, para você poder divulgar os seus artistas, para você poder divulgar o teu trabalho. Em breve vou poder colar aí, não é, num pagode, enfim, numa roda de samba que você... Por favor, cara. esteja aí fazendo, mas assim, irmão, papo incrível que eu tenho certeza que vai ser super relevante para quem assistiu, que vai assistir, não é, futuramente aqui o conteúdo. Eu quero que você fique à vontade, irmão, para mandar alô, falar de rede social. Caso, não é, tenha algo que não foi falado, pode abordar aqui. E agradecer a oportunidade, né? Esse bate-papo incrível. E já programar em breve, não é? Lá na frente a gente projetar um outro episódio para poder continuar falando sobre esse tema que eu acho super importante, não é? Que é essa parte aí de bastidores, essa parte backstage, de produção artística. Então, só te agradecer pela oportunidade, tá bom, irmão? Cara, eu, primeiramente, mais uma vez eu gostaria de te agradecer a oportunidade, né? Poder falar um pouquinho de como funciona o lado fora do palco, né? Que poucas pessoas enxergam, mas existe. Tem pessoas, tem famílias, tem profissionais ali, né? Então eu te agradeço, te parabenizo também pela ideia, pelo podcast que, cara, com certeza você tem colaborado muito para o crescimento não só da Baixada, mas do Brasil em questão do samba e pagode,
né? Nós precisamos de pessoas assim como você, de ideias, de podcasts, de projetos que elevem o nosso segmento. E você tem feito isso muito bem, parabéns, te parabenizar você e todos os profissionais que trabalham com você, né? Espero poder voltar mais vezes, né? Com novidades, com trabalhos, com tudo que a gente puder trazer aí. Também gostaria de não só te pedir, mas também dizer que é importante ter a presença dos produtores, dos holds, dos profissionais ali do backstage, aqui também no podcast, para que eles possam falar as experiências, falar das dores, falar das conquistas, né? Dar um pouquinho mais de voz para esse público, para esses profissionais, né? Porque são pessoas que, como eu costumo dizer, são artistas também. São artistas. As pessoas enxergam um artista que está ali em cima do palco, mas nós temos muitos artistas fora do palco, sabe? Então, eu não só, além de te agradecer, eu gostaria de deixar fincada esse nosso papo aqui, para que possa também abrir portas para outras pessoas. Tem o Lucas Santiago, tem o DG, tem o Lucas do Ex, tem diversos produtores aí, o Mala do Esperi, tem muita gente boa aí que pode estar vindo, pode estar falando aí, tem o Trindade também, tem muita gente que está na rua já há um tempo, que já está sofrendo, já está tomando bastante sereno, que vai poder falar aí, tá? E mais uma vez te agradecer, mais uma vez dizer que é uma honra imensa poder estar contando um pouquinho da minha história, um pouquinho do que a gente vive, um pouquinho que a gente sofre, do pouquinho que a gente conquista, né? E oportunidades como essa deixam a gente muito feliz. Muito legal. E só lembrar, tá, gente? Redes sociais do Mota a gente vai deixar na descrição aqui do vídeo. Respondendo aqui ao Mota referente à oportunidade para outros profissionais, né? Sim, produtores, sim, road, pessoal que faz parte aí backstage. As portas estão abertas, tá, pessoal? A gente com certeza aí sempre, né, vai estar trazendo o pessoal, porque são pilares, né? Foi como o Mota falou, são pilares, porque assim, o trabalho para poder acontecer é feito também aqui também Samba Pagode, né, gente? A gente poder ter toda a estrutura e levar uma boa qualidade de áudio, imagem, toda a estrutura física aqui, a gente precisa aqui no bastidor ter pessoa que possa, não é, contribuir para a gente poder levar o conteúdo. A mesma coisa é se tratando do músico, né, do artista que está ali cantando, ou da artista, né, mulher, enfim. Precisa, né, no bastidor ter pessoas que façam as coisas acontecerem. Então, você pode ter certeza, irmão, as portas estão abertas para a gente poder estar trazendo mais profissionais que exercem a atividade, né, com excelência, que estão sempre fortalecendo o trabalho dos profissionais. E é que a gente vai sempre, de alguma maneira, além de trazer os músicos, os artistas, trazer esse pessoal que contribui muito para fazer com que as coisas aconteçam. Eu já me comprometo, eu tenho aí também experiência no sentido de ter feito lá o live, né? Sim, eu consegui trazer produtor musical, assessoria de imprensa, a gente trouxe o pessoal que trabalha com estúdio, né? Produção musical. Então, eu consegui fazer como se fossem umas séries, né? Então, estou projetando também trabalhar aqui, não, às vezes não na temática que foi o live lá no Instagram, pela TV Samba Pagode, né? Mas a gente poder aqui trazer de uma forma diferente, né? A gente trouxe hoje você, mas depois a gente traz o artista, depois traz um produtor musical, depois traz um road, porque eu acho que é necessário. É super importante essa tua fala, porque são pessoas que contribuem muito para fazer com que as coisas aconteçam. Diga-se de passagem, que estrutura, cara. Parabéns pela estrutura. Obrigado. Parabéns pela recepção, né? Eu gostaria muito que outras pessoas pudessem também usufruir dessa estrutura que é sensacional, cara. Sensacional. A gente eu posso falar por mim, eu me senti muito à vontade. Eu assisto pelos outros episódios também, que todos vieram aqui, se sentiram muito à vontade, puderam contar a sua história, falar um pouquinho do seu dia a dia, de forma leve, de forma tranquila. Nada engessado, né? Com receptividade. Cara, sensacional. Aproveitar também a oportunidade também para falar um pouquinho do meu Instagram, né? Fala aí, porque eu tenho que vender o meu peixe, cara. Senão... Fala a rede social, se quiser deixar o WhatsApp. Claro. Se quiser falar patrocinadores, irmão. Eu não vou deixar o WhatsApp, senão minha mulher vai brigar comigo depois. Brincadeiras à parte, eu vou deixar o meu Instagram aí, né? O meu Instagram, ele é bem eclético, eu coloco muita coisa ali do meu dia a dia, dos meus gostos, e ali, mas mais do que isso, eu coloco ali à disposição a possibilidade para que a gente possa trocar ideia, para que a gente possa se aproximar de alguma forma, que a gente possa trocar informação, conteúdo, algum trabalho que a gente possa fazer junto,
entendeu? Então eu vou deixar lá Mota, M-O-T-A, é Mota com um T só, tá? Mota Rafael com PH. Mota Rafael, R-A-P-H-A-E-L, underline no final. Colocou Mota Rafael, já aparece lá minha cara lá. Você pode me mandar mensagem a qualquer hora, a qualquer dia. A gente vai poder falar sobre música, falar sobre Photoshop, falar sobre futebol, falar sobre vídeo, falar sobre tudo. Isso Menos daí. mal das pessoas, mas o resto a gente fala sobre tudo. É isso daí. Só pontuar, gente. Eu coloquei lá no WhatsApp, né? Mota com 2T. E a gente fez a arte com 2T. Aí o Mota, pô, Fabinho, é um T, cara. Né? Lembra? É um T. Gente, é um T, viu? Isso, cara. Pessoal, a gente estamos chegando no momento final aqui do nosso podcast. Podcast esse que está sendo gravado, né? Pra gente poder, muito em breve, compartilhar com você que está aqui assistindo. E agora chegou o momento que a produção tá pegando, né? Ó, essa camisa aqui eu vou explicar para vocês. Eu sei que já tem gente que já sabe, né, qual o objetivo dessa camisa. Mas aqui foi onde tudo começou, né? Que legal, cara. A gente lá no Instagram fez mais de 380 lives. Essa camisa ela ia ficar encostada lá no nosso guarda-roupa, não ia ter nenhuma funcionalidade, finalidade. Então, eu optei, né, de estar trazendo aqui para o estúdio nessa primeira temporada. Vocês podem ver, ó, várias assinaturas. Então, todos os profissionais que estão vindo aqui para poder gravar e a gente poder gerar o conteúdo do nosso podcast, tá assinando. E não vai ser diferente com o Mota, né? Que honra, cara, que honra. Eu vou dar aqui em mãos, enquanto ele vai assinando, eu vou fazendo as considerações finais. Ó, passar aqui para ele. Tem muita gente boa aqui nessa camisa aqui. Tem muita assinatura. Tem atrás, fica à vontade. Essa camisa aqui tem muito show aqui, hein, cara. Tem muito show nessa camisa aqui, hein, cara. Enquanto o Mota tá assinando, agradecer aos nossos patrocinadores oficiais por estar aqui sempre incentivando e apoiando a TV Samba Pagode. Se você ainda não conhece, vai conhecer nossos patrocinadores oficiais. Deia Browner, vai estar aparecendo aqui na nossa TV, tá bom? Se você ainda não segue lá no Instagram, corre lá, @DeiaBrowner013. Lembrar que tem delivery em Santos, no WhatsApp 9730-9907. Se você ainda não está seguindo o Instagram, @DeiaBrowner013. Vai lá, gente, segue o Instagram. Chama no direct, ó, Fabinho Silva falou que eu tenho um desconto, tem uma promoção aí, que eu tenho certeza vocês vão curtir bastante, tá bom? Olha lá, o Mota já assinou Acho aqui. que eu vou levar embora essa camisa aqui, hein, cara. Aqui, ó. Que tem legal. muita gente boa aqui. Tem, gente. Eu fico Tem muita feliz, gente legal aí. feliz que em veio. poder deixar aqui minha assinatura, minha letra feia aqui, ó. Fico feliz em poder não só fazer parte, mas poder deixar aqui É isso, irmão, a minha agradeço. marca aqui e um pouquinho do que eu pude passar pra vocês aí. Legal, ó, Mota assinou aqui. Mota, meu irmão, mais uma vez eu vou aqui apertar a tua mão, te Isso. agradecer a Muito oportunidade. obrigado, meu querido. Obrigado. Espero de verdade que você tenha gostado. Manda um abraço pro Leozinho. Opa! Em breve vou colar lá no pagode de Por vocês. favor, fica aqui registrado o convite. O dia que você quiser, o dia... Mota, tô liberado hoje, vou dar um passeio, quero tirar uma onda. Você é nosso A gente convidado vai aí. se programar. Por favor. Tá sendo projetado aí, planejado, programado, pensado com muito carinho para a gente poder começar a fazer conteúdos, né, nos eventos. Show. E quando a gente começar a fazer esse trabalho aí de gravação de audiovisual nos eventos, no show, a gente vai com certeza entrar em contato contigo. Quero agradecer de verdade, mando um abraço pro Leozinho, para toda a Com equipe, certeza. tá bom? Pode deixar. Espero que você tenha gostado. Gostou do papo? Sensacional, cara, sensacional. Para mim é uma honra imensa e me deixou muito feliz poder estar aqui e poder falar, assim como diversos artistas, diversos profissionais estiveram aqui, puderam contar um pouquinho da história e hoje foi a minha vez. Fico feliz. Que bom, né? O artista saindo, o profissional, né? Saindo feliz, a gente realmente se propõe para isso, né, gente? Oferecer uma boa estrutura, a gente gerar um papo legal, tranquilo, não de uma forma engessada, mas poder levar algo que seja relevante. E é o que eu costumo falar, se o conteúdo aqui a gente puder alcançar uma pessoa de uma maneira super positiva, acho que a nossa missão foi muito mais que cumprida, tá bom? Quero agradecer para você que tá aí do outro lado, sempre prestigiando e fortalecendo a TV Samba Pagode. Se ainda não tá seguindo aqui o nosso canal, ó, se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, ativa o sino, super importante ter vocês aqui fortalecendo. E eu quero agradecer imensamente pelo carinho da sua audiência. Tem aqui do lado esquerdo um QR Code, caso você queira de alguma maneira incentivar, mandando algum valor para a gente poder estar aqui, né, suprindo nossos compromissos. Eu vou agradecer bastante.
Tem a nossa loja virtual, que no momento a gente está atendendo lá no direct do Instagram, onde a gente disponibiliza todos os utensílios e vestuários TV Samba e Pagode para você poder adquirir. Então, chama lá no nosso direct do Instagram, que a gente consegue mandar para todo o Brasil. Desde já agradeço e a gente finaliza aqui com o nosso slogan: TV Samba e Pagode no ritmo da emoção e alegria. Hashtag vem comigo. Forte abraço e até o próximo episódio. E aí, gostou? Sensacional, cara. Sensacional. Não tem o que falar, cara. Papo leve, né, cara?